Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Está começando o Boletim Legislativo desta terça com as notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E falando em notícias, hoje vamos mostrar quais os cuidados que devemos ter com as nossas contas digitais para evitar roubos e golpes. Assunto importante. E outro assunto muito sério e que tristemente vem virando rotina aqui no país é a inadimplência, que só cresce, viu? Olha só esse dado. O número de inadimplentes brasileiros é o maior dos últimos 2 anos. E a gente está falando das pessoas que não conseguem pagar as contas. E aí é aquela bola de neve. E o que será que tem motivado essa realidade? Como tentar fugir das dívidas? É o que a gente vai te mostrar agora. Estamos praticamente no meio do ano e uma coisa não muda. Ainda tem muito brasileiro no vermelho. Tá demais, tá difícil, viu? Tem que trabalhar muito para pagar. Muitas contas, água, luz, telefone, cartão. Eu estou com muita dívida do banco e não consigo acertar. E os brasileiros estão mesmo com as contas atrasadas. Segundo uma pesquisa divulgada da Confederação Nacional do Comércio, ainda no primeiro semestre, quase 80% das famílias no país estavam endividadas. Segundo este especialista, em números absolutos, o Brasil tem quase 9 milhões de pessoas desempregadas, o que compromete ainda mais o cenário da inadimplência. E com o aquecimento da economia perdendo força, o número de pessoas enroladas com as contas tende a subir. Nós tivemos aí o problema da pandemia, que afetou o mundo como um todo, e logo no final da pandemia começou a guerra da Ucrânia, junto com a Rússia, que acabou pegando ali parte da Europa. E nos Estados Unidos também teve um desaquecimento da economia, a taxa da inflação hoje está equivalente à inflação aqui no Brasil, então para um pouco os investimentos a nível mundo, e o Brasil sente isso. Em meio a este cenário, um programa lançado pelo governo federal quer ajudar os brasileiros a pagarem as dívidas. Com o nome de Desenrola Brasil, a proposta quer facilitar as condições de negociação entre credores e devedores. A iniciativa deve beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas e combater a inadimplência no país. O Desenrola Brasil será executado em 3 etapas e seguirá critérios específicos. Quem recebe até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico pode renegociar dívidas de até R$ 5.000. A medida também garante liberdade aos bancos para oferecer ações de renegociação diretamente com os clientes. E para evitar que o brasileiro continue a ficar no vermelho, quem aderir ao programa também vai passar por cursos de educação financeira. Uma plataforma digital do programa ainda será lançada, mas até lá a gente deixa algumas dicas para manter as contas em dia. Quitar esse endividamento atual, tentar renegociar desconto das taxas de juros e limpar o seu nome. Porque daí ele pegando esse dinheiro, ele paga de quem ele comprou essa mercadoria e começa a aquecer novamente essa mercadoria, que a empresa vai ter condição de pagar o seu fornecedor desse produto que você acabou adquirindo. A pessoa limpa o nome e começa uma nova vida. E para incentivar ainda mais as facilidades para o segundo semestre, o governo também prevê um leilão, no qual o credor que der o maior desconto vai receber uma compensação no fundo de garantia. E a situação da inadimplência também é acompanhada pela Câmara, uma vez que impacta diretamente a economia. Segundo a vereadora Juliana Fraga, é papel do poder público criar políticas públicas para auxiliar quem está no vermelho. Cabe a nós cada vez mais falar sobre isso, mostrar a importância, incentivar reuniões em bairros, reuniões em regiões, reuniões com bancos, com comércio, enfim, fazer com que isso seja de conhecimento de todos, porque daí eles podem acessar esse direito, acessar esse programa que está aí para as famílias de baixa renda. Ainda segundo a parlamentar, uma vida financeira saudável da população reflete no melhor cenário econômico do país. E a expectativa é que o novo programa atenda a essa realidade. São famílias realmente de baixa renda que têm mais dificuldade ainda para conseguir crédito, conseguir empréstimo, enfim, para quitar suas dívidas e ter uma qualidade de vida. Então, eu acho assim, ganha todos, ganha quem está devendo e ganha aquele que vai receber. E, com isso, a economia, principalmente da cidade, do país, gira, né?
Bom, e da economia a gente chama atenção para outra pauta importante e necessária, o combate ao racismo. Nós vimos o caso do jogador Vini Júnior, que mobilizou debate sobre o tema e a urgência de ações efetivas para coibir esses atos criminosos. A nível federal, o governo chegou a lançar um programa de combate ao racismo na esfera pública. A expectativa é que outras iniciativas sejam pensadas para acabar com o racismo no país. Todos os dias acordamos com a esperança de um futuro melhor, mais inclusivo, mas as notícias dizem o contrário quando o assunto é racismo. Pequenas práticas ainda demonstram que o preconceito é presente em nossa sociedade, fruto de uma cultura que favorece a violência contra os negros. A situação é realmente muito, muito triste. Temos que fazer alguma coisa, tanto para letramento racial, tanto para a pessoa negra quanto para a pessoa branca. A pessoa negra descobrir que ela tem os mesmos direitos que a outra, e a outra, a pessoa branca, descobrir aquilo ali é um ser humano. Aquela pessoa é gente igual você, só tem a pele escura. Por favor, lembre-se disso. A Sônia Guimarães é a primeira mulher negra brasileira doutora em física e primeira mulher negra brasileira a lecionar no ITA. Atuante no movimento antirracista, ela conta que ainda falta políticas que visam equilibrar uma política racial mais justa e igualitária. Nossa luta maior é recursos para conseguir e fazer as coisas que a gente está planejando para que a população negra perceba, você é gente também. E uma nova iniciativa antirracista foi divulgada recentemente pelo governo federal. Um programa de capacitação dos servidores federais para ampliar o número de gestores negros nos cargos públicos e combater ao racismo. Essa socióloga apoia o programa, principalmente ações de capacitação que devem ser realizadas nos diversos órgãos públicos. A gente tem que entender que o racismo ainda não é uma pauta superada na sociedade brasileira, né? E isso vai se revelar porque nós temos majoritariamente uma população que ela é negra, né? Considerando pretos e pardos, então isso é estatística. No entanto, a gente não vê essa população ocupando cargos de liderança ou cargos de prestígio social e empresarial, né? De acordo com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, no Brasil, 36% dos servidores públicos federais são pretos ou pardos. Isso quer dizer que eles ocupam 221 mil dos 503 mil cargos federais. Quando eu crio uma política pública que visa superar essas desigualdades socio-históricas, né, eu já vejo como algo positivo. No entanto, não basta somente você criar uma política pública que pode ter esse caráter de governo e não de Estado, né? E é importante que a gente sensibilize a base da sociedade brasileira que a questão do racismo ainda não é uma questão superada. E aí, a partir desse movimento, criando, né, estratégias para essa superação, pode ser que eu tenha daqui 20 anos uma alteração nessa estrutura, como as cotas na universidade já fizeram. Outro passo que vem colaborando para combater o racismo estrutural é a nova lei, que aumenta a pena para injúria relacionada à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Com a mudança, esse tipo de injúria pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos e a pena poderá ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. Impacta, sim, eu acho que em todos os setores, no setor, seja do empresariado, seja do comércio, que você vai comprar alguma coisa e você sofre o racismo ali por conta da sua cor. Então, tem um impacto muito forte, mas desde que também não seja só pensar naquilo de que você sofreu o racismo, você faz a denúncia, o juiz, o promotor denuncia, o juiz condena eventualmente, mas que toda a sociedade também se envolva nisso, né? Nessa questão da aplicabilidade da lei. E a Câmara Municipal tem se mobilizado com a causa. A vereadora Amélia Naomi defende a necessidade de campanhas educativas para toda a população. Ainda, segundo a parlamentar, é preciso que o poder público e as autoridades deem visibilidade às denúncias para punir os envolvidos. Está ali atento, fiscalizando e dando alternativa, porque essa questão racial é uma questão cultural
que tem que ser mudada com leis e com rigor da lei, né? Porque o que nós assistimos, não só neste caso, mas no dia a dia, infelizmente, se você vê, os negros têm menos oportunidade de trabalho. E o racismo é uma pauta que precisa ser encarada por todos, justamente porque convivemos com uma sociedade que é plural e miscigenada. Uma ferramenta para transformar essa realidade, segundo a Câmara, é a educação. O debate é importantíssimo, né? Quanto mais a gente conversar, mais conscientizar nossas crianças, nossas bases, as nossas comunidades, é importantíssimo. E a Câmara tem esse papel fundamental, que o vereador é aquele elo, né, de proximidade com a população. Então a Câmara de Vereadores e Vereadores tem um papel fundamental no combate ao racismo. E a gente muda um pouquinho de assunto para falar de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, adesivador, ajudante de carga e descarga, analista de manutenção, auxiliar administrativo, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de marcenaria, auxiliar financeiro, camareira, carpinteiro, controlador de serviços de máquinas, cozinheira, cuidadora de idosos, divulgador, eletricista, eletricista automotivo, empregada doméstica, marceneiro, mecânico de ar-condicionado, mecânico de automóveis, mecânico pesado, operador de caixa, operador de cobrança, operador de máquina de dobrar chapas, operador de produção, operador de roçadeira, operador de rolo, operador de telemarketing técnico, operador de usina de concreto, pedreiro, serralheiro montador, técnico de manutenção, vendedor externo e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha só, ontem no boletim já falamos sobre inteligência artificial e alguns cuidados na hora de utilizar essas ferramentas. E hoje a gente traz mais um assunto de tecnologia, que são os cuidados com as nossas contas digitais. Os nossos dados nas redes têm atraído golpistas, viu? E só no ano passado o Brasil registrou uma tentativa de roubo de contas digitais por minuto. E o jeito de evitar as ações dos criminosos é mesmo se proteger. Praticamente, a nossa vida está no celular. São fotos, registros telefônicos e até mesmo documentos e contas digitais. Uma comodidade que facilita muito, mas que também expõe um risco: a possibilidade de golpes e furtos de dados bancários e pessoais. Na verdade, eu fui comprar um tênis muito bonito. No começo eu até desconfiei um pouco dos valores, mas daí entrei em contato com a loja me respondeu. Fiz a compra, mas nunca recebi o tênis, estou esperando até agora. Num site de Instagram que vendia roupa, aí eu acabei comprando uma roupa e não deram a roupa e depois eu fui mandando mensagem e não responderam. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje os golpes estão aí, eles estão sofisticados demais e a gente que tem mais idade tem que ficar mais alento ainda, né? O roubo de contas é um dos crimes mais frequentes no país. A cada minuto, um brasileiro foi vítima de um golpe online. De acordo com uma pesquisa, 72% das fraudes registradas no ano passado envolveram o roubo de contas digitais no país. E a maior parte delas que foi registrada ocorreu por causa do uso de um celular, por causa que as pessoas acabavam acessando aplicativos maliciosos ou sites fraudulentos. E nas redes sociais, esses ataques também acontecem com frequência, como conta esse especialista em cibersegurança. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem se tornar influenciadores digitais. Então isso faz com que a gente abra a nossa rede social para qualquer pessoa. Porque quanto mais seguidores eu tiver, mais importante ou a sensação de mais importante eu passo a ter. Então, com isso, um cybercriminoso, uma vez que ele entra na sua rede, ele vai começar a entender o seu comportamento e o comportamento da rede. O que você posta, informações sobre sua família e, acredite,
boa parte das nossas senhas estão vinculadas a datas de nascimento ou nomes de familiares ou nomes de pet, data de nascimento de pet. Isso é muito comum no dia a dia. Então, um atacante, uma vez que ele está na sua rede, ele vai tentar estabelecer algum vínculo com você e vai ter acesso aos seus dados e à sua senha. E os criminosos também têm se atualizado com as novidades da tecnologia. A chegada da inteligência artificial também oferece um risco. Com a inteligência artificial surgiu um novo golpe, onde o criminoso, ele, de posse de qualquer áudio ou um vídeo de rede social, que as pessoas hoje em dia postam muito vídeo, né? Poucos segundos já é suficiente para a inteligência artificial simular um diálogo da pessoa, com a voz dela, com o timbre dela, tá? Frases inteiras ou até mesmo um diálogo da pessoa. E aí os criminosos usam isso para abordar amigos e parentes. E pedir dinheiro, simular alguma urgência, um problema de saúde, pagamento de conta, uma falsa venda, ou até mesmo pedir um dinheiro emprestado. Então, isso aí está já começando a se alastrar, então, as pessoas simulando o áudio da pessoa. O que nos torna vulneráveis na internet é que, para usar algum aplicativo ou fazer compras e transações bancárias, é preciso ter uma conta digital. E uma vez que seus dados estão na rede e cadastrados, os criminosos podem se aproveitar da situação para ter acesso às informações. De uma forma geral, nós compartilhamos senha com aplicações. Isso acontece porque nós temos uma limitação de armazenamento de informação. A gente não consegue guardar senha para tudo. Até porque hoje em dia é senha para banco, senha para rede social, A, B, C, as senhas do trabalho. Então, com isso, a gente acaba compartilhando a nossa senha com várias outras aplicações que a gente utiliza. Isso inclui aquele site de jogo que você utiliza na internet, aquele blog que você se cadastra. E, normalmente, esses sites não possuem o nível de segurança que você tem numa rede social. E aí, uma vez que o atacante compromete esse site e vaza as senhas, a chance dele ter a senha de uma das suas redes sociais é muito grande. Uma dica para não ser porta de entrada desses crimes é evitar a internet gratuita de estabelecimentos públicos, porque o Wi-Fi significa que qualquer pessoa pode se conectar naquela rede. E para que todas essas facilidades não despertem o interesse de golpistas, o especialista traz outros cuidados. Bem, nós temos duas dicas básicas que são extremamente importantes. A primeira delas é, se você tem um perfil público, você não deve postar nada que seja pessoal, nada que seja privada. Por exemplo, eu tenho 3 filhos pequenos, eu não posso postar foto dos meus filhos pequenos numa rede social onde eu tenho um monte de estranhos. Da mesma forma, se eu tenho uma rede privada, eu tenho que restringir que nessa rede só pode ter acesso aquelas pessoas de confiança. Então, o perfil público adiciona mais pessoas e posto informação genérica. Então, essa é uma grande dica que as pessoas podem seguir. Uma outra é que todas as redes sociais possuem um segundo fator de autenticação. O que é isso? Quando você coloca a senha para entrar na rede social, ela pergunta para você colocar um código que ela te mandou via SMS, ou para você clicar em sim no seu aparelho telefônico, ou você verificar um e-mail que você recebeu. Isso cria mais uma camada de proteção. Se alguém descobrir a sua senha da rede social, ele vai precisar passar por mais essa camada, por mais essa barreira. E aí você consegue ter mais proteção nos seus acessos. E caso você foi vítima de um golpe ou teve os dados vazados, é possível recorrer à justiça. As primeiras providências mais básicas que ela tem que fazer é, primeiro, avisar parentes e amigos, de preferência pessoalmente, tá? Para mostrar que qualquer pedido que proveniente de alguém, supostamente em nome dela, não é ela. Segundo, avisar principalmente a instituição bancária, também pessoalmente, para que as providências sejam mais rápidas. Ir ao banco, procurar se identificar, tá? Documentar isso também é uma coisa muito importante. Em terceiro lugar, fazer um boletim de ocorrência, né? Para informar as autoridades policiais, também para poder gerar estatística para que as autoridades possam investigar. Muitas vezes são quadrilhas especializadas, né? Então, fazer o boletim de ocorrência é muito importante, tá? E ainda sobre os crimes digitais, atenção aos golpes também, viu, galera? Além do roubo das contas, os criminosos têm usado as redes para aplicar diversos golpes, muitos agora utilizando o Pix. Quem vai ajudar a gente a reconhecer um golpe e nos alertar sobre a situação é a repórter Ellen Camargo. Ellen, muito boa tarde.
Pagamentos em tempo real no Brasil estão muito consolidados no país, mas fraudes e golpes envolvendo esse tipo de modalidade também estão em alta. O país, inclusive, é destaque em segundo lugar no mundo por fazer uso de pagamentos instantâneos. Mais de 29 milhões de transações foram realizadas no ano passado, o que representa um total de 15% mundial. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o especialista em tecnologia, o professor Carlos Laos, que vai explicar como funcionam os golpes via Pix e também dar dicas de como se proteger. Professor, o Pix é seguro? Sim, o Pix é seguro, né? Ele tem uma série de mecanismos de proteção, como criptografia, mecanismos de autenticação, inclusive aquele Pix tipo QR Code. Ele tem todos os dados de rastreabilidade, né, para você saber dar de origem e destino. Então, eu posso afirmar que o mecanismo de transação via Pix é seguro. O que não é seguro é as formas de engenharia social que o golpista, vamos dizer assim, usa para poder aliciar a pessoa para poder fazer uma transferência, né? Ou acreditar que houve algum tipo de problema no Pix para poder, aí sim, fazer uma transação e ele sair no prejuízo, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado, não tanto em pensar que o Pix tem brechas, tem mecanismos assim que falhos, mas no que está em torno, o homem provocando algum tipo de golpe com esse mecanismo seguro. Certo. Agora, quais os golpes mais comuns e como identificá-los? Tem uma série de golpes que já acontecem já há algum tempo e alguns outros mais atuais usando o Pix, mas que são, volto a falar, que são tipos de golpe, como antigamente a pessoa abordava você na rua e dizia que estava precisando de dinheiro, alguma coisa assim. Por exemplo, um dos golpes, né? O bandido, né? O criminoso, ele abordava você dizendo que houve uma transação errada que foi para sua conta e que você precisava estornar o valor. Então ele mostra, inclusive, um comprovante de uma transação, às vezes agendada, que não aconteceu, e aí você, sem olhar direito para o recibo, né, você faz um estorno, uma outra transação devolvendo dinheiro para ele, e quando você vê, o dinheiro nem caiu na sua conta e você já transferiu para ele. Esse é um mecanismo. Outro tipo de golpe é quando ele, por exemplo, ele fala que você vai ter uma oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Mas que você precisa fazer uma transferência. Ele vai te fornecer um mecanismo, por exemplo, de ajudar você a descobrir números para a loteria ou alguma coisa assim, e que você pagando um valor, uma transação, você vai ter esse benefício. Ou ele fazer uma compra no comércio e querer pagar no Pix, e o atendente acreditar, e ele fala que está com pressa, e ele, quando vê o recibo de novo, é agendado, alguma coisa assim, e quando ele sai com a mercadoria, por uma questão de pressão que ele está fazendo, né? E quando ele vai ver, o pagamento não é feito. Então, cartão de crédito também, dizendo que você vai ter um benefício se você pagar via Pix, recibos que ele transferiu e são agendados e não são pagos, uma série de coisas envolvendo, de novo, engenharia social e não o Pix em si. O mecanismo que eu acho que é mais importante para as pessoas ficarem atentas é não ter pressa, confirmar, ou então sabe aquele tipo de golpe que o cara fala assim, olha, você passa por um parente via WhatsApp e acaba achando que a pessoa está precisando de dinheiro e manda o dinheiro, que ele está precisando de dinheiro via Pix, que ele não está tendo acesso. O mecanismo mais importante é você ter calma, olhar as informações que estão sendo passadas, ou, por exemplo, um recibo, e ver efetivamente se é para você e se está feito a transação naquele instante, para você começar a acreditar ou não. Então, assim, ele tenta criar um clima de envolvimento para te fazer você não pensar com calma. Tem outros golpes, inclusive, que já são mais antigos, que acabam hoje usando também o Pix, que é aquele de, como eu falei, de WhatsApp, falar que se passar por clonar o WhatsApp. Então, o que eu acho mais importante é as pessoas terem calma para poderem analisar o que está acontecendo, verificar se a pessoa que está falando do outro lado do celular é a pessoa real, parente ou amigo que está pedindo alguma coisa, e pedindo para fazer uma transferência via Pix porque não está conseguindo, porque está viajando ou coisa desse tipo. Ele tentar entrar em contato através de outro meio com aquela pessoa, para ter certeza que é ela. Isso é uma das coisas. Então, olhar a informação que ele está passando, um recibo, se é realmente a transação é verdadeira, se está com data
atual, se não está agendada, para garantir que realmente é de fato o que ele está falando, tá? E você, é claro, ter calma. Né? Porque eu acho que isso que vai ajudar. As pessoas querem envolver a gente numa situação que faz você não pensar muito para decidir. Isso eu sempre brinco assim, é preferível você às vezes perder um negócio do que você tomar um prejuízo depois por ter sido precipitado, né? Então esses são alguns dos mecanismos, porque o Pix em si, ele é seguro, ele está criando cada vez mais mecanismos, inclusive futuramente, né? Não talvez para esse ano, mas para o ano que vem, vai ter um mecanismo de recuperação de Pix, para você, transações que você provar que são fraudulentas, ele poder resgatar esse dinheiro de volta, né? O Banco Central já está estudando isso, tá? E rastreio acontece. O difícil é você provar que realmente você não foi uma ação deliberada que você fez. Esse é o problema, né? Você tem que fazer um BO, é importante também você fazer um boletim de ocorrência, se você se sentiu fraudado de alguma forma, se você sentiu, né, que houve um golpe, fazer um BO para documentar aquela ocorrência e para você ter argumentos, inclusive futuramente, para entrar, caso você consiga localizar o meliante, vamos dizer assim. Tá certo. Então, após todas essas orientações do professor Carlos, o que a gente sabe é que o Pix é seguro, mas é preciso ter cautela na hora das transações. E muito obrigado pelas informações, Ellen. Então, pessoal, muita atenção aí, né, na hora de reconhecer um golpe. Todo cuidado é pouco. E agora a gente fica com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. O sol aparece entre nuvens nesta tarde de terça-feira, apesar do tempo frio. Há pouca possibilidade de chuva. A máxima é de 22 graus e a mínima de 10. Na quarta-feira, a temperatura sobe um pouco e a tarde promete ser de sol, com pouca chance de chuva. A máxima é de 23 graus e a mínima de 11. E o boletim de hoje fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Muito obrigado pela companhia. Já segue a gente nas redes sociais? Então eu vou deixar aqui nossos endereços para você conhecer toda a nossa programação e ficar mais pertinho da gente. A seguir tem o Estação Mercado e logo depois o programa de Bem com Você. A gente se encontra amanhã. Um abraço.